Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, dando continuidade no tema sabedoria. O tema do estudo bíblico, sabedoria, parte 3. Então, nós vimos até Provérbios 2, né? Apesar de estar encoberto aos olhos de todos os seres vivos, conforme vemos em Jó, capítulo 28, versículo 21, Deus pode dar ao ser humano a sabedoria. Conforme podemos observar em Provérbios 2, capítulo 2, versículo 6. Isto se a pessoa aceitar as palavras do Senhor. 2. Guardar no seu coração os seus mandamentos. 3. Se der ouvidos à sabedoria. 4. Inclinar o coração ao entendimento. 5. Se pedir inteligência. 6. E gritar por entendimento. 7. Se buscar sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos. Assim como observamos lá em Jó, capítulo 28, em que os homens buscam os tesouros ocultos, o ouro, a prata, as pedras preciosas debaixo da terra, e nós temos que buscar com diligência os tesouros espirituais da parte de Deus. Amém? O temor do Senhor é a sabedoria. Em que consiste o temor do Senhor? Aí em Provérbios 8,13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância. Deus odeia o mau caminho e a boca perversa. Amém? Em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6, está escrito que devemos pedir com fé sabedoria a Deus. Pedir a Deus sabedoria e com fé. Oi? Tiago, capítulo 1, versículo 5 e 6. Eu já lemos, né, pela passagem que Paulo orou pela igreja, Colossenses e Efésios. Nós lemos, né? Dois exemplos em que Paulo orou pela igreja para que ela recebesse sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12, e Efésios capítulo 1, versículo 16 e 18. A própria sabedoria grita aos homens para se fazer conhecida, convidando-os a serem sábios. Então vamos iniciar a leitura lá em Provérbios capítulo 1, versículo 20 a 33. Em Provérbios 20, capítulo 1, versículo 20 a 33. Por quê? Em Provérbios capítulo 1, a sabedoria chama os escarnecedores, os loucos e os simples. No capítulo 8, também a sabedoria chama, mas chama apenas os loucos e os simples. E também nós leremos no capítulo 9 que ela manda chamar apenas os simples. Então existem essas três categorias de pessoas que precisam da sabedoria. Então vamos iniciar a leitura de Provérbios capítulo 1, 20, né? versículo 20 ao 33. Pode ler e alternadamente. Ao convite da sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, na entrada das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a
zombadores, aos tolos, né? Depende da tradução da Bíblia, né? Mas, no geral, os escarnecedores, os loucos e os simples, né? Aqui na minha está, nessa versão novamente atualizada, ingênuos, zombadores e os tolos. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Aqui é a figura do escarnecedor. E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Continuando. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Continuando. Mas por que clamai e vós recusaste? Porque estendei a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei a vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei. Envio o vosso terror como a tempestade, envio a vossa perdição, como a redemoinho, quando vós chegar o aperto e a angústia. Pode ler coisa alta. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurarei não, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os netos são mortos por seu desvio, e aos outros a sua impressão de bem-estar. O leva para a perdição. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Repara que já no final é mencionado apenas dois. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz. Ela vai até a cidade, as pessoas estão ocupadas com seus afazeres, com seus negócios, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. E ela chama as pessoas a se voltarem para Deus, a buscar a sabedoria do alto. No entanto, muitos não querem, muitos estão ocupados com seus afazeres, ou simplesmente não gostam da sabedoria, mas preferem a zombaria, preferem, acham que já sabem de todas as coisas, que não precisam da palavra de Deus, confiam na força do próprio braço. E interessante que, de início, ela chama até os escarnecedores, mas ainda no final do capítulo 1, ela menciona apenas os ingênuos e os tolos, né, que são os simples e os loucos, ou os nécios e os simples, depende da tradução, né? Mas os zombadores, os escarnecedores, já aqui nem está mencionado no final. De início, ela chamou, zombaram. E como que ela vai responder? Quando vier também o juízo, quando vier a colheita dos zombadores, também ela zombará. Porque os zombadores recusaram, né, o convite da sabedoria, mas zombaram da sabedoria. Então vemos isso. Chamaram 3 tipos de pessoas, né, os zombadores, ingênuos e os tolos. E aqui no final já do capítulo 1, menciona apenas os ingênuos e os tolos, no versículo 32. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. E aqui nem fala do zombador, já nem menciona o escarnecedor. Né? Tinha falado antes, né, que seria zombado também, mas aqui está falando do ingênuo
início falou do zombador, só que ele também receberia pelo fruto dele. Né? E vamos observar no capítulo 8, na leitura já do capítulo 8, que a sabedoria vai fazer novamente um convite, mas vai ficar de lado o zombador e vai chamar os nécios e os simples, os ingênuos e os tolos. Né? Então ela sim respondeu ao zombador, no versículo 26, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Né? Então ela respondeu também aos zombadores. Ela chamou os zombadores, os tolos, os ingênuos, né? E respondeu a cada um. Assim ao zombador, né? Versículo 26, também eu darei risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. E no versículo 32, capítulo 1 de Provérbios, os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. São as pessoas simples, que acreditam em qualquer coisa, que não agem com prudência, com cautela, enfim. E os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Eles acham que não precisa da palavra de Deus. Enfim. Agora o capítulo 8. Novamente, a sabedoria vai chamar, vai fazer um convite. Mas dessa vez, vamos observar que apenas aos ingênuos e aos tolos. Já não está chamando os zombadores. Né? Essa classe de pessoas. Pode iniciar. Versículo 1. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Segundo. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós, outros homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falar coisas excelentes. Os maus lábios Os meus, aqui, ó, meus lábios. meus lábios proferiram coisas retas. Porque a minha boca clamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas mais perto. Porta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para o que acham conhecimento. Versículo 10. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Provérbios 8. Capítulo 8, versículo 10. Provérbios. 10, nós estamos. Então a sabedoria clama novamente: aceite o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Ou seja, buscai as coisas que não perecem, buscai as coisas do alto, em vez do ouro escolhido, da prata, do dinheiro do mundo, das coisas do mundo, do comércio do mundo. Volta os olhos para a sabedoria que vem do alto, não para a sabedoria terrena, de como aplicar apenas em ter dinheiro e no comércio, enfim, as coisas mundanas, né? As pessoas têm seus ofícios, né? Mas aqui no caso da pessoa não desprezar a sabedoria, né? Não é que a pessoa não pode trabalhar de forma alguma, não é isso, mas ela se atentar para a sabedoria, buscar no lugar do ouro escolhido, da prata, ou seja, o esforço maior, o esforço da pessoa tem que ser nas coisas do alto, porque as coisas terrenas são perecíveis, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E aqui, tanto é verdade que no versículo 22 em diante vai estar falando a respeito do que? Da eternidade da sabedoria. Eu não ia ler essa passagem agora, mas
convém a leitura, pode ler alternadamente. Versículo 22 do capítulo 8. Pode ler. O Senhor reconstruía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. 24. Nasci. Achou? É a eternidade da sabedoria. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. 27. 8, 27. Mais alto, por favor. 27. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando lançava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Versículo 30. Mais alto. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando vendo o seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os olhos dos homens. Até aqui. Junto aos filhos dos homens. Então, aqui está falando o quê? A respeito de quem? A respeito do que está sendo dito? Deus, a sabedoria. A sabedoria, a respeito da eternidade da sabedoria. Que Deus a tinha desde o princípio. Né? Amém? Agora vamos na leitura de Provérbios capítulo 9, versículo 1 até o em diante, né? Até o 12. A sabedoria edificou a sua casa, lavou as suas 7 colunas. Versículo 2, mais alto. 9, 2. Carneou os seus animais, misturou o seu vinho e apou a sua mesa. 3. Já ordenou as suas criadas, e está convidado desde as alturas da cidade, dizendo: Quem assim, volte-se para aqui, aos altos de censo diz. Eu gostaria que todos nós lêssemos o versículo 3. Enviou Deu ordens as suas criadas para que nos lugares mais altos da cidade façam este convite. Então, até aqui eu vou fazer uma observação. Lemos Provérbios capítulo 1, que a sabedoria fez o convite aos zombadores, os ingênuos e aos tolos. No Provérbios 8, ela fez o segundo convite. Ela fez convite aos tolos e aos ingênuos e deixou de lado os zombadores. Aliás, os zombadores deixou a sabedoria de lado. E ela se voltou aos ingênuos e aos tolos. Aqui, não é ela está convidando, mas através das suas criadas, dos seus servos. Entende? Aqui ela enviou suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite. Então o convite é o banquete da sabedoria. Ela tem um banquete. E ela fez por 2 vezes, ela mesma fez o convite. Dessa vez ela está enviando as suas criadas, os seus servos. Amém? Vamos continuar a leitura, versículo 4. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos, descenso diz. 13. 5. 5, né? Vinde, comei do meu pão e bebei do meu vinho que misturei. 6.
sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Só o suportarás. Isso. Aí, nós vemos, então, o terceiro convite, né? Vemos o terceiro convite, que é a sabedoria por meio das suas servas. No versículo 3 diz que a sabedoria enviou suas criadas, suas servas, para fazer o convite ao banquete. Né? Só que a loucura é outro personagem aqui. Né? E ela também faz o convite. Né? E vai estar escrito lá no versículo 13 ao 18. Tá? O convite da loucura. Mas vamos ler lá em Provérbios vamos ler agora em Mateus, capítulo 25. Pastora Claudinei, pode começar. Mateus 25, Novo Testamento. No 25. Não. 25 não, no 22, espera aí, deixa eu ficar no 22. Versículo 22, capítulo 22, versículo 1 até o 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. 3. Versículo 3. Então o reino dos céus é semelhante a quê? Em voz alta, todo o trânsito. Há um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Aqui está falando a respeito do quê? Das bodas do Cordeiro, com a sua igreja. Amém? Agora, versículo 3. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Então, lembra da sabedoria? No capítulo 1, nós lemos que a sabedoria chamou os zombadores, os tolos e os ingênuos. E ela fez um segundo convite em Provérbios capítulo 8. Ela convidou os tolos e os ingênuos. E ela fez ainda outro convite no capítulo 9. Só que dessa vez ela enviou os seus servos, seus criados, para chamar quem? Qual figura? Qual classe de pessoas? Os simples, os ingênuos. Os ingênuos, os simples. Então, nesse terceiro convite, através dos seus servos, chamou os simples e os ingênuos. Para quê? Para um banquete. E aqui, na parábola da festa de casamento, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Versículo 3: enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Então, lembra dos convites que a sabedoria fez? E na terceira vez, por meio dos seus servos? Agora continua a leitura, pastor Ivan. 4, né? Versículo 4. Vai lá. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois esfemados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Pode ler. Qual que é o capítulo? 5. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro
para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Versículo 8. Vitória. Então diz ao céu: as rodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as rodas a quantos encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste de núpcia. Aleluia. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. E ele emudeceu. Agora, só uma observação. Eu vou ler o Provérbios capítulo 24, 7. Não sai daí, tá? Deixa aí aberto. Eu vou ler Provérbios 24, 7. E ele emudeceu. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Provérbios 24, versículo 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele não abre a boca. Não abre a boca. O que nós vemos aqui então? No versículo 12. E perguntou-lhe, o rei perguntou, né? Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Agora, de novo, Provérbios 24, 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal, ele não abre a boca. E aqui no versículo 12 de Mateus 22, vemos o quê? Que ele emudeceu. O rei perguntou a ele e ele emudeceu. Né? Versículo 13, pastor Ivan. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Amém? Então, recapitulando, nós vimos em Provérbios capítulo 1 a sabedoria convidar quais tipos de pessoas? Alguém pode responder? Simples. Simples, o tolo. Simples, os tolos e os escarnecedores. Depende da versão como essas palavras vão estar dispostas, mas são três classes de pessoas. Né? Aqui na Nova Almeida atualizada, nessa versão, Nova Almeida atualizada, está assim: os ingênuos, os tolos e os zombadores. Mas também se trata dos simples, dos nécios e dos escarnecedores. Né? Então, ela chama esses três tipos de pessoas no Provérbios capítulo 1. Ela gritou, ela clamou, ela chamou. Né? E em Provérbios 8, a sabedoria chama dois tipos apenas. E os zombadores, os escarnecedores, ficam já de fora desse convite, porque eles mesmos zombaram e não quiseram saber da sabedoria. Então chamou os tolos e os simples, né, os ingênuos. E já na terceira vez, em Provérbios capítulo 9, ela chama apenas os simples. Apenas essa categoria, os simples, né? Mas através dos seus servos. A sabedoria convida ao banquete, já edificou a sua casa, 7 colunas. E aqui, na parábola da festa de casamento, Mateus capítulo 22, diz que
diz o seguinte, versículo 8: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Né? E o rei aqui, ele enviou os servos a chamar o banquete. Entende? Então nós vemos isso, eu entendo que isso é um paralelo com a sabedoria, convidando ao banquete dela. E aqui, convidando a fazer parte da família de Deus, né? A buscar sabedoria em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos ler sobre esse tema, vamos ler Primeiro Coríntios, capítulo 1. Versículo 24. 1 Coríntios. Pode deixar que eu leio. Coríntios? 1. Capítulo 1. Eu vou ler, tá? Versículo 18. Prestem atenção. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é o que? A palavra da cruz? Poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Agora o versículo 20, 1 Coríntios 1. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus. Podem repetir comigo? O poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Coríntios o quê? Pode anotar aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 25. 18 ao 25. Então, sobre o valor da sabedoria, nós já vimos bastante, né? No entanto, eu vou ler mais um pouco rapidamente antes de passar diante. Provérbios 8, 11. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Né? Agora no versículo 15 de Provérbios 8. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Amém? Então, isso daqui é um pouco sobre o valor da sabedoria. Nós já falamos sobre isso, né? Lá em Daniel também, vamos ler aqui Daniel capítulo 12. Versículo 1 ao 3. 1 ao 3.
Isso, a leitura, pastor Ivan. Efraim me cercou por meio de mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Não, o Daniel, vai. Não, da Daniel tem um. Mas aí não é um, aí é os 10. Eu vou ler, tá? Daniel capítulo 12. Daniel 12. Vamos ler todos juntos. Daniel capítulo 12. Aqui, ó. Achou? Versículo 11. Achou? Vocês acharam? Pode ler. Versículo 11. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Versículo 2. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Versículo 13, Vitória, bem alto, por causa do trânsito. Pode ler. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Amém? Até aqui. Então, sobre o que nós estamos vendo? Sobre a ressurreição, o tempo do fim. Né? Vocês entenderam essa passagem? Ó, eu vou ler do 1 ao 3, tá? Prestem atenção. Nesse tempo, que tempo? É do fim. O tempo aqui do anticristo, entende? Vai estar assolando. Eu entendo que seja esse contexto profético. Né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então aqui nós vemos a comparação entre o justo e o ímpio na ressurreição. Um para o horror e vergonha eterno, e o outro, os que conduzirem muita justiça, os que forem sábios, né? Como as estrelas, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui já em corpos ressuscitados, em corpos glorificados, e aquilo que é mortal ser revestido da imortalidade. Amém? Ok, agora, o que pode afetar a sabedoria? Vamos ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. O que pode afetar a sabedoria? Eclesiastes capítulo 7, versículo 7. Depois de Provérbios, hein? E antes de Cântico. Isso. Depois de Provérbios. Salmos, pode ler, por favor. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Aqui, ó, versículo 7. O que pode afetar a sabedoria? A opressão. Sabe por que o adversário oprime tanto as pessoas? Medita nisso e para pensar por que Satanás, o diabo, oprime tanto as pessoas, ou persegue o povo de Deus. Olha o que está escrito aqui, Eclesiastes capítulo 7, versículo 7.
certamente a opressão faz do sábio tolo, ou seja, faz endoidecer até o sábio. E o suborno corrompe o coração. Então, se a prova for como que insuportável, é que Deus ele não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Mas a opressão, se for de tal forma, além do que a pessoa pode suportar, é perigoso ocorrer isso aqui, ó. É endoidecer até o sábado. Entendeu? Você entende por que o adversário busca muitas vezes oprimir? Olha só, mas endoidecer pode fazer endoidecer até o sábado. Então nós temos que nos agarrar na sabedoria de Deus, amar ela, buscar e buscar e buscar forças da parte de Deus. Amém? E o suborno corrompe o coração, né? Então, a opressão e o suborno. O suborno, assim, de modo geral, mas a opressão é tão terrível que até pode fazer o sábio todo. Agora, Eclesiastes, capítulo 10, um pouquinho adiante. Estamos no capítulo 7, agora no capítulo 10, pode ler, pastor Divano. Continua a leitura. Um diante? Não, só um. Então, o que pode fazer endoidecer o sábio? O que é? Que nós acabamos de ler. A opressão. Agora o versículo 1 de 10. 10:1 de Eclesiastes. Qual a mosca morta faz o unguento do perfume do exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria a honra um pouco de astúcia. Aí, o versículo 1. Estultícia, né? Que seria a tolice, né? Então, vou ler aqui como está na minha versão, Nova Almeida atualizada. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra, né? Sabe aquele ditado que se diz? A pessoa faz 1000 coisas, um monte de coisa boa e honrada, e faz uma coisa notória, assim, uma tolice. Ela vai ser lembrada pelas 1000 coisas boas que ela fez, pode até ser sim, mas ou aquela uma coisa, pequena tolice que ela fez, vai ter uma notoriedade, né, entre aquela multidão de coisas boas que ela fez. Entende? As pessoas reparam muito, né? Se a pessoa errar em alguma coisinha, né? Eu vou ler aqui na versão Almeida Corrigida Fiel, Eclesiastes 10:1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Sabe, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Entende? Tem aqueles que exalam o perfume para a morte e aqueles para a vida. E a mosca, ela é como se fosse a estultícia, o pecado, entende? Então nós temos que buscar fechar bem o óleo do perfumador, nosso coração, blindar o nosso coração do engano do pecado, pedir a Deus para que nos vista com toda a armadura de Deus e que não haja brechas em nós, com capacete, nos revista com o capacete da salvação, o braço da justiça, o cinturão da verdade, calçando o evangelho da paz, portando o escudo da fé e a espada do Espírito, que aponta para a palavra de Deus. Amém? Agora, então, respondendo a pergunta, o que pode afetar a sabedoria? Vocês podem me responder? De acordo com os textos que nós lemos? A opressão. O que mais? A opressão e o suborno, mas assim, eu acho que a opressão ainda mais do que o suborno, né? Porque o suborno parece que pode de forma geral. E a opressão pode endoidecer até o sábado. A opressão, e o que mais? Um pouco de estultícia, né?
de escutícia pode afetar a sabedoria. Né? O óleo, inutilizar o óleo do perfumador, ou seja, afetar a sabedoria, a integridade, manchar a honra da pessoa, entende? Até mesmo a consciência, dependendo da gravidade. Mas nós temos que buscar a boa consciência em Deus, a fé em Cristo Jesus, buscar que Deus nos renove, nos vivifique na sua palavra, que Ele nos proteja, que nos vista de toda a armadura de Deus. Que todos nós tropeçamos em muitas coisas, né? Tiago diz algo semelhante. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. No entanto, nós temos um advogado nos céus. Nós temos que buscar dar retidão, mas se tropeçarmos em alguma coisa, buscar levantar, não ficar caído, mas que Deus nos levante. Buscar o nosso ajudador, o guarda-fiel dos homens, buscar o Senhor, olhar para o alto, de onde vem o socorro. Amém? Agora, exemplo de uma criatura que corrompeu sua sabedoria. Vamos ler Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel. Isso, antes de Daniel. Ezequiel 28. Depois de Elias, antes de Daniel. 28. Pastor, pode ler versículo 12 e depois ler alternadamente. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. As trevas Não, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, de cobre, te cobrias, o sardios, o topázio, o diamante, o bélio, o ónix, o jaspe, a safira, a carbono e a esmeralda, e o ouro, e se fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fizeste criar, foram eles preparados. Então, veja bem, sobre quem estamos falando. Versículo 12, uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas o rei de Tiro, ele estava no Éden, no jardim de Deus? Não. Então aqui é a respeito de outra criatura, né? Que muitos entendem ser o diabo, o Satanás, só que ainda aqui era o querubim ungido, era a figura dele antes da queda. Então, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro, versículo 12. Assim o Senhor Deus, ó filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria. Olha só, porque nós estamos lendo também, porque ele mostra que ele tinha sabedoria. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Versículo 13, você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Criatura, foi criado. Deus é o Criador. Amém? Versículo 14, Vitória. Tu eras o querubim ungido para cobrir-te, estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas em lava. Versículo 15. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 16, pastor. Na multidão do teu comércio
se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profundo fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim, da amarga em meio ao brilho das pedras. Deixa eu ver um negócio. Não está escrito. 16. Nossa. Pode ler, Vitória. Na multiplicação do teu comércio. Ah, você já leu essa, né? 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, como um peixe a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Só um momento. Então, o que nós estamos vendo, que eu falei no início, era um exemplo de uma criatura, que corrompeu sua sabedoria. Né? E aqui o que nós vemos? Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro